A paz do Senhor. Quero meditar com você em Mateus, no capítulo 5, e o versículo 10, que diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu quero meditar com você a respeito de algo muito interessante, que é a perseguição por causa do Evangelho, a perseguição por seguir a Cristo. Parece estranho, mas nós vivemos uma vida normal, mas a mensagem que nós pregamos, ela não é oriunda das nossas mentes, dos nossos corações, ela é uma inspiração vinda diretamente do nosso Pai. Por que uma religião causa tanta revolta como o cristianismo na sua essência? Todas as vezes que uma pessoa decidir seguir a Cristo, ela sofrerá todo tipo de injúria, difamação e perseguição. Jesus, sabendo disso, ele nos orientou a nos manter firmes, convictos e nos manter no caminho independente das circunstâncias. É preciso ter consciência, porque se você não tiver consciência, firmeza, convicção, você vai desistir do caminho. Então, o primeiro ponto é conhecer o Evangelho na sua essência. E segundo, é compreender o porquê que nós sofreremos algumas coisas durante a jornada. Bem, a mensagem que nós pregamos, como eu falei no início, ela é poderosa, ela é uma mensagem de salvação, ela é uma mensagem de redenção, ela é uma mensagem de regeneração. É uma mensagem que nós não criamos, mas ela foi nos passada através dos antigos profetas, da antiga aliança, da nova aliança, do Verbo encarnado e através do Espírito Santo que está na terra hoje. Por que essa mensagem incomoda tanto as pessoas? Primeiro, ela vai resgatar a moral na sua essência. Ela vai nos mostrar o amor na sua essência. Lembre-se que moral, quando eu me refiro à Bíblia, eu falo a integridade do ser humano. Como o ser humano foi criado? Perto de Deus, longe do pecado. O pecado ele foi deteriorando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. O pecado foi corroendo os sentidos, foi corrompendo. E a gente vai, muitas vezes, se entregando e a mente, a consciência vai sendo cauterizada. Aí a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ou seja, é uma comparação porque o coração humano, ele se torna endurecido longe de Deus. O entendimento, ele se torna entenebrecido, escurecido longe de Deus. E a Bíblia, quando você começa a estudá-la, detalhe, com humildade. Quando você começa a buscar a verdade com humildade, você começa a compreender as coisas como elas realmente são. Não como eu acho, como eu penso. Cada ser humano tem um julgamento próprio a respeito da vida, a respeito das coisas. Mas o cristão que conheceu Jesus através da palavra, ele começa a ter uma transformação interior. Ele começa a ter uma mudança no seu caráter. É impressionante como a pessoa que conheceu Jesus começa a mudar moralmente e no seu caráter. Bem, eu entrei para uma igreja cristã e não tive mudança de caráter. Então, você não conheceu Jesus, você apenas conheceu os dogmas da instituição de uma igreja, de uma religião, mas você não conheceu Jesus.
Quem conhece Jesus é diferente. Aí a gente entra nesse processo lindo, maravilhoso. A gente começa a conhecer Jesus, começa a andar com ele. É um percurso longo, porém maravilhoso. É um percurso de muito trabalho, de muitas adversidades, porque nosso caráter, ele será moldado pela palavra. Aí a gente começa a desenvolver a obediência, a gente começa a desenvolver a humildade, a gente começa a desenvolver tanta coisa e isso incomoda. Isso incomoda quem? Nosso adversário. Vamos compreender um pouquinho o porquê. O nosso adversário perdeu aquilo que eu e você iremos herdar, que é a vida eterna. Quando você lê na Bíblia Sagrada sobre o céu, você não compreende exatamente como é o céu. Mas o diabo compreende. Eu fico pensando como será o céu. Ruas de ouro, muros de pedras preciosas, sabe? Tem uma descrição muito linda. Mas aquilo que a Bíblia fala, que o céu é feito, de como as coisas acontecem e existem na eternidade, engraçado que é tudo coisas que aqui na Terra muitas pessoas chegam a dar a vida para adquirir. Um pouco de ouro, uma pedra preciosa. E na eternidade isso é tratado assim com uma certa insignificância. Porque a glória mesmo, ela é o próprio Criador e não a criatura. Então, primeiro ponto que você precisa compreender. O nosso inimigo compreende aquilo que nós iremos herdar. Porque essa herança é exatamente aquilo que ele perdeu. Coloca na tua mente o seguinte, a guerra é espiritual. Só que o diabo não vai aparecer para você fazendo misuras ou assombrações, ainda que muitas pessoas vejam, esse é outro detalhe. Mas o diabo irá usar pessoas e situações para te tirar do caminho. Vamos lá. Quando você inicia a vida com Cristo, você começa a deixar as velhas práticas para trás. Precisa haver uma mudança de pensamento, de entendimento, para que possa haver uma mudança de hábito, de comportamento. Nós sabemos que isso não é uma tarefa fácil. Então, o primeiro embate, a primeira dificuldade, são as pessoas que o próprio inimigo irá usar para nos fazer voltar aos velhos hábitos. Eu vou usar um exemplo. Uma pessoa envolvida na prostituição, ela se converteu. A Bíblia nos ensina a respeitar o nosso corpo, que é o templo do Espírito, respeitar as pessoas que convivem conosco e assim por diante. Fazendo isso, estaremos respeitando a Deus. Mas essa pessoa tinha um hábito, ela tinha uma prática, e ela precisa vencer essa prática. O que o inimigo irá fazer? Irá colocar pessoas segundo as características do pecado antigo dessa pessoa. Se a pessoa tinha tendência nessa área, então ele vai ter facilidade, ele vai se encontrar com prostitutas, alguém vai tentar persuadi-lo e assim por diante. Porém, se a pessoa está disposta a vencer, ela irá vencer. Porque nós vencemos os nossos pecados quando decidimos honrar e servir a Cristo. E honrando a Cristo, estamos honrando a nós mesmos e a nossa família. Quando o nosso adversário não consegue nos destruir pelo pecado, o que ele irá fazer? Ele irá tentar desmoralizar as pessoas no seu próprio pecado. Por exemplo, Satanás tentou uma pessoa em uma área e a pessoa não cedeu, não caiu. Então ele vai levantar uma acusação, ele vai levantar uma calúnia. E aqui entra esse texto que eu li quando ele diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Primeiro, se você sofre perseguição pelo teu pecado, não se glorie, se humilhe. Porque a Bíblia está dizendo que bem-aventurados, felizes, mais do que felizes, são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Ou seja, quando eu estou fazendo a coisa certa, quando eu estou agradando a Deus,
Agradar a Deus não é eu manter uma aparência diante das pessoas. Agradar a Deus é eu manter a ética, a moral, o caráter, a decência em frente às pessoas e longe delas. Em público ou na solidão da alma. Em público ou na solidão do quarto, na solidão dos sentimentos, na solidão dos pensamentos. Então, quando você se mantém puro, Satanás, ele vai usar pessoas para te desmotivar e te tirar do caminho. E interessante que a Bíblia diz que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Como que eu lido com a injustiça? Como que eu lido com a situação em que eu estou passando? Se a situação que eu estou passando gera ressentimento, raiva, tristeza, eu preciso buscar a direção do Espírito Santo. Ele irá guiar a minha alma, ele irá curar os meus sentimentos, ele irá me orientar e eu irei me manter no caminho. Porque o objetivo do diabo é o quê? Através dos sentimentos ou das tentações ou das provações, roubar de dentro de nós a salvação. O diabo não está preocupado com casa, com carro, com dinheiro. Isso é coisa da terra, isso é coisa daqui. O diabo quer roubar de dentro de nós a convicção. Ele quer roubar de dentro de nós a confiança que nós temos em Deus. É isso que ele quer tirar, é isso que ele quer roubar de nós. Então ele vai usando situações. O outro versículo diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Não é fácil quando alguém mente a respeito de você. Só que Jesus está dizendo por minha causa, por você ser um cristão verdadeiro, por você não se envolver com aquilo que desagrada a santidade de Deus e que desonra a você mesmo como pessoa. Entenda isso. Aí Jesus está dizendo: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. O que é galardão? Recompensa. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando você olha para o passado, tem algo muito interessante. Você percebe que é o mesmo Espírito. Eu vou usar um exemplo bem simples. Na antiguidade, para as pessoas falar mal de alguém, elas teriam que sair da sua casa, não é assim? Teria que sair da sua casa. A tecnologia foi vindo, o espírito de mentira, de murmuração, de fofoca é o mesmo. Aí o que aconteceu? Veio o telefone, então a pessoa usa o telefone. Na nossa era tem o WhatsApp, não precisa sair de casa. E as redes sociais. Mas você percebe que só mudou a situação, mudou a tecnologia, mas o espírito é o mesmo. Vamos voltar a muito tempo atrás, quando Moisés está no deserto com o povo e se levantou um povo contra a liderança e a autoridade de Moisés. Aí você percebe que é o mesmo espírito de rebeldia. O que Deus fez? A Bíblia diz que a terra abriu e engoliu a todos. Então você percebe o seguinte: mantenha-se fiel, mantenha-se no caminho, ignore as provocações, vigie, lute e se guarde das tentações. Como que eu vou vencer as tentações? Através do Espírito Santo. Caso contrário, você não suportará as tentações. Como você vencerá as provocações? Busque o Espírito Santo. Como você suportará as afrontas? Desenvolvendo o fruto do Espírito e o principal. Não perca Jesus como teu pastor. Se mantenha no caminho, se mantenha firme. Porque aí concluímos com o último versículo que diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu e você não somos os primeiros a sofrer perseguição por causa da justiça, mas nós vamos nos manter no caminho e glorificar o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.